Bom dia, meus queridos, vocês sabem bem que eu gosto muito de bigornas, eu já tenho algumas, tenho 3 bigornas comerciais e eu estou a fim de fazer mais uma. Vocês já viram essa chapa de aço doce aí várias vezes na minha bancada em vídeos passados e hoje eu vou fazer a base para ela, o que vai se tornar uma Striking Anvil. Striking Anvil nada mais é do que uma bigorna baixa e geralmente feita de aço doce, que é ideal para se trabalhar com ajudante usando uma marreta de 2 mãos, geralmente de 3 ou de 5 kg, e ferramentas de topo, que te permite fazer forjamentos muito mais precisos, já que você não está movimentando a ferramenta que vai encostar no aço propriamente dito. Mais cheio de falação, essa minha bigorna ela é basicamente uma chapa de 2 polegadas de aço doce, com 30 por 20 cm e 15 cm só de chifre. Acontece que o dono anterior dessa chapa era o meu amigo Flávio, da FS Cutelaria, e ele tinha feito esse furo aí, que era meio quadradado, por assim dizer, e ele só tem 3/4 de polegada, e eu queria que ele tivesse mais, eu queria que ele tivesse pelo menos 1 polegada. Então eu, utilizando um esquadro, tomei bastante cuidado para desenhar, usando um marcador permanente na bigorna, um furo perfeitamente quadrado de 1 polegada. Depois disso eu recortei o formato quadrado do furo, usando a minha esmerilhadeira, até onde o disco de corte ia, obviamente que não vai chegar do outro lado. Depois virei a bigorna e fiz a mesma coisa do outro lado, tomando bastante cuidado para fazer a marcação do furo quadrado exatamente alinhado com a outra marcação do outro lado da bigorna. Sendo a minha peça uma chapa tão grossa, obviamente o disco de corte na esmerilhadeira não vai chegar até o outro lado e nem até a metade, porque pelo menos se chegasse até a metade de um lado e do outro, daria para cortar o formato do furo completamente, mas não chega. E é por isso que eu forjei uma talhadeira a frio. Essa talhadeira a frio serviu basicamente para tentar retirar o que vai sobrar, o aço dentro do furo, onde os discos de corte da esmerilhadeira não alcançam. Isso acabou funcionando surpreendentemente bem. Principalmente quando eu coloquei a bigorna na superfície mais baixa, nesse caso foi esse toco aí, ele me permitiu martelar com muito mais conforto e também com muito mais força. Eu vou bater um pouco nesse recipiente só para mostrar aos senhores que ele é feito de ferro, ele é feito de aço, porque o próximo passo vai ser colocar a bigorna em cima dele, porque ele servirá como coletor de aço derretido. É isso mesmo, senhores, eu vou tentar limpar o interior do furo dessa bigorna usando eletrodos, mas é importante que a garra negativa esteja conectada, né? Ah, agora sim. E eu não vou fingir que eu sei o que eu estou fazendo, tá, pessoal? Eu vou simplesmente descrever o que eu fiz. Eu basicamente peguei um eletrodo 63,2,5, coloquei uma amperagem na minha máquina de solda topada, no máximo, nesse caso foi 140 amperes, e tentei usar a poça de fusão criada pelo eletrodo para comer a parte de dentro, a parte interior do furo. E novamente eu fiquei surpreso com o quão bem essa técnica funcionou. Mas enfim, o próximo passo vai ser limpar de fato o interior do furo, porque por mais que essa técnica alargue o furo, retire mais material do que, por exemplo, uma lima, o furo vai ficar extremamente sujo, com muito respingo de solda e escora. Então eu prendi a bigorna na minha morsa e limpei o interior do furo usando uma lima. Limpei também a face da bigorna perto dos cortes que eu fiz para fazer o furo quadrado, porque agora eu vou fechar esses cortes usando solda. Eu tomei bastante cuidado para não deixar nenhum furinho sem ser preenchido por solda, mas só por questões estéticas mesmo. Porque considerando que essa chapa tem 2 polegadas embaixo dela, vou colocar mais uma chapa de 3/8 ou 10 centímetros, 10 milímetros, eu duvido muito mesmo que esses cortes vão fazer algum problema estrutural na bigorna. Mas enfim, depois de soldar eu limpei muito bem o excesso de solda usando a esmerilhadeira de desbaste e usei a mesma talhadeira a frio para quebrar as quinas, os cantos do furo quadrado, para que ele não marque as ferramentas que eu vou forjar dentro dele. Depois disso eu virei a bigorna, soldei os cortes da parte inferior dela e fiz a mesma coisa, limpei muito bem, principalmente porque ela vai estar em contato com a chapa, né? Então ela precisa estar perfeitamente plana. Eu aproveitei que eu estava com a esmerilhadeira em mãos para arredondar as quinas da bigorna e limpar um pouco da sua face. E com esse processo finalizado, a bigorna principal, a chapa principal, que é a bigorna do projeto, ela está finalizada. Está na hora de começar a trabalhar na sua base. E para começar a trabalhar na sua base, eu vou usar essa chapa aí que é de 3/8. Eu vou cortar um retângulo um pouco maior do que as dimensões da bigorna, que vai ficar diretamente abaixo dela. Esse retângulo ficou com 28 por 38 centímetros. Eu fiz isso para que sobrasse 4 centímetros de cada lado lateralmente na bigorna e 8 centímetros no comprido, já que ela vai ficar perfeitamente alinhada na chapa da base, do lado onde ela tem o chifre. E é claro que cortar uma chapa desse tamanho é um pouco problemático, principalmente porque ela não cabe na morsa, né? Mas para isso a bigorna serve muito bem. Eu simplesmente coloquei a parte que eu queria cortar para fora da minha bancada e usei ela como contrapeso para que a chapa não caísse. Uma boa dica para fazer corte em chapa grossa é simplesmente ter paciência. Se você forçar, pesar na sua esmerilhadeira, você não vai fazer o corte sair mais rápido. A única coisa que você vai fazer é a sua esmerilhadeira se cansar mais, o motor vai esquentar mais porque ele está sendo forçado, e você vai comer seu disco de corte também muito mais rápido e não faz sentido nenhum. Então paciência, cara. Uma esmerilhadeirazinha dessa aí faz um trabalho que vocês nem imaginam. Mas o que vocês podem imaginar é que, já que eu vou fazer as pernas da minha base usando metalon, não é bom que ela fique aberta, então eu vou fabricar uns pezinhos para ela. Eu cortei esse pedaço aí da mesma chapa de 3/8,
Primeiro limpei as bordas dele e eu vou cortar os 3 pezinhos um pouco mais compridos do que o tamanho da boca do meu metalon. Isso vai servir basicamente para dar mais estabilidade à minha base. E sim, só vou cortar 3 por motivos que vocês vão entender mais pra frente, porque agora é hora de limpar toda essa tinta, essa ferrugem que tem na parte de cima da minha chapa. E para isso, evidentemente, eu vou usar a mesma técnica de prensar, de prender usando a bigorna. Eu vou usar o disco de desbaste na minha esmerilhadeira para limpar tudo muito bem limpo. E vou limpar muito bem limpo também todos os meus pezinhos. Enquanto eu coloco a minha policorte no lugar, eu queria pedir a opinião dos senhores. Eu estou editando um pouquinho mais as imagens do vídeo, um pouco menos o áudio. Eu queria saber se vocês estão gostando desse tipo de edição. Então comentem aí embaixo o que vocês estão achando. Me ajuda bastante, eu fico agradecido. E senhores, já que eu gosto bastante de desenhar, eu vou desenhar um pouquinho o que eu quero fazer nessa bigorna. Eu quero que a minha bigorna finalizada tenha 55 centímetros de altura. E já que a chapa de cima tem 5 centímetros, a de baixo tem 1 centímetro e os pezinhos da minha bigorna também tem 1 centímetro, eu quero que o meu metalon, que vai estar em um ângulo de 12 ou 13 graus de inclinação, tenha 48 centímetros. No caso, 48 centímetros de altura, mesmo na sua inclinação. Não sei como é que eu explico isso direito, mas enfim, vocês entenderam. Então eu vou colocar esse ângulo que eu falei na minha policorte, pelo menos aproximadamente. Vou medir a distância da lâmina da minha policorte até um ponto fixo, deixar essa distância exatamente 48 centímetros. Depois cortar as 3 pernas da base da minha bigorna, comparando umas com as outras para garantir que todas têm o mesmo comprimento. E sempre importante guardar a policorte porque ela ocupa muito espaço. Com os 3 pedaços de metalon já cortados, eu vou usar a escova de aço na esmerilhadeira para limpar a superfície deles, no caso a ferrugem e a tinta velha que está neles. E eu também vou usar o disco de desbaste na esmerilhadeira para limpar as bordas dos metalons, para que minhas soldas fiquem mais fortes. E aí vocês podem ver como é que eu vou posicionar a bigorna em cima da chapa. Eu estou posicionando agora para fazer uma marcação, porque eu não vou soldar agora. Mas é importante centralizar ela muito bem, porque eu vou fazer a marcação do furo quadrado da bigorna na chapa de 3/8. Isso é importante porque se o furo quadrado da bigorna for fechado embaixo, ele não tem serventia nenhuma. Então é importante cortar a chapa de 3/8 também. E é isso que eu vou fazer agora usando a esmerilhadeira. E agora, usando a bigorna como mesa de solda, vamos olhar para a parte de baixo da chapa de 3/8, que é justamente onde serão soldadas as pernas, que são os pedaços de metalon. Então estou marcando aí o 45 graus dos cantos desse retângulo, dos cantos da chapa, porque as pernas têm que ficar saindo da chapa no ângulo de 45 graus, para que a base da bigorna fique o mais estável possível. Depois eu vou riscar o formato da boca do metalon exatamente onde eu quero que ele fique, para limpar essa porção da chapa, para que a solda fique o mais forte possível. E falando em solda, hora de soldar, mas não sem antes tomar muito cuidado para garantir que o metalon está exatamente onde você quer, apontando para o lado que você quer e perfeitamente centralizado. Depois disso, vou simplesmente pontear com o conector do 6013 normal, 2,5, em diagonais opostas. Só quero que essa solda segure a perna o suficiente para que elas não se movam. Porque a solda de fato estrutural vai ser feita com o eletrodo 7018 de 3,25, que vai com certeza aguentar muito mais porrada. Mas antes da solda definitiva, eu vou colocar a minha base no chão e ver se está dentro dos conformes, e nesse caso estável, então é hora de soldar. Óbvio que eu não vou mostrar para vocês aqui todo o processo de soldagem, porque né, são 4 lados para 3 paradas, são 12 cordões de solda que eu fiz, e até mais, porque eu tive que ir preenchendo os meus erros de solda, já que eu não sou um ótimo soldador, mas enfim, vocês sabem o que eu estou fazendo, né? Depois disso eu vou com a escova de aço na esmerilhadeira para dar uma limpada na escora da solda, e aproveito para dar uma limpada também na parte de baixo da chapa para facilitar a pintura mais para frente. Depois disso eu vou rapidamente soldar os pezinhos, tomando bastante cuidado para garantir que eles estão no lugar certo e que eles também estão no ângulo certo. Mas vocês vão perceber aí que eu soldei tipo 4 pontos de solda, um em cada canto do metalon. Isso é porque eu ainda vou encher as pernas da base dessa bigorna com areia e óleo. Então essas soldas do pezinho teriam que ser cortadas em um futuro muito próximo. Mas enfim, rapaziada, a parte funcional da base da bigorna está finalizada. Isso quer dizer que é hora de soldar a bigorna à sua base, mas não sem antes garantir que ela está muito bem centralizada como nós fizemos até agora. E com tudo no seu devido lugar, chegou a hora de começar a soldar. E eu vou simplesmente sair passando cordão de solda em tudo. E aí eu estou usando o eletrodo 63 de 2,5, normalzinho, o pau para toda a obra mesmo. Porque eu não acho que as soldas vão ter que realmente aguentar tanta porrada assim, considerando que as duas chapas estão basicamente perfeitamente planas e se encostando. E com tudo já devidamente soldado, o próximo passo é limpar todas as soldas e também a superfície da bigorna, assim como tudo que nem tiver sujo, já que todo esse conjunto vai ser pintado no fim das contas. Mas antes de terminar de fato o projeto, eu achei que seria legal incorporar nessa bigorna portas-ferramentas. Então eu decidi fazer um porta-ferramentas de cabo, que vai ser um espacinho ali essencialmente para guardar ferramentas de topo e marretas. Eu também decidi fazer um porta-punções, que vai ser basicamente um gancho que serve para pendurar baldes ou latas de tinta. E eu quero que esse gancho seja removível, porque eu não quero que fique um gancho na altura do joelho das pessoas,
para que quando elas estiverem passando perto da minha bigorna sejam empaladas. Então o que eu fiz foi cortar um pedacinho desse cano aí na mesma altura da bigorna, que é 2 polegadas. E em um lado dela eu vou fazer um furo de 8 milímetros e no outro lado dela eu vou fazer um corte. E é dentro desse furo desse corte que essa barrinha de 8 milímetros aí irá entrar. Então bem no finzinho da barrinha eu vou fazer primeiro de tudo uma curva de 90 graus, uma dobra de 90 graus. Que vai servir para não deixar essa barrinha simplesmente sair do furo de 8 milímetros que a gente fez no cano. E aí vocês podem começar a ter uma ideia de como é que todo esse esqueminha vai funcionar na bigorna. Talvez eu esteja complicando demais algo que é simples, mas eu quis fazer assim, não me julguem. Depois disso eu vou fazer uma dobra bem de levezinho mesmo na barra de 8mm, exatamente no canto onde a alça da lata de tinta que eu vou usar para guardar minhas pulsões está, ou no caso irá estar. E com essas peças já finalizadas eu vou separar, porque agora eu vou trabalhar no porta-ferramentas de cabo, que vai ser basicamente um C bem grande, como se fosse um grampo bem grande, feito com essa chapinha aí de 2mm eu acho. Eu basicamente limpei ela muito bem com a escova de aço, depois dobrei ela e cortei ela no formato que vocês estão vendo aí agora. Então com auxílio de esquadros magnéticos eu vou colocar ela no lugar e primeiro pontear ela no lugar e depois passar cordões sobre cordões de solda, já que isso aí vai ter que aguentar o peso de alguns martelos, o que não é pouco peso. Depois disso eu vou desbastar muito bem as soldas com o disco de desbaste na esmerilhadeira, porque em cima desse ponto eu vou soldar o cano que faz parte do conjunto do gancho, que vai segurar a lata de tinta onde estão as minhas punções. E que, como vocês também devem imaginar, não são muito leves, então é importante que essas soldas também estejam muito bem feitas. E depois de um simples, mas trabalhoso processo de pintura, foi assim que a bigorninha ficou. E aí vocês estão vendo como é que funciona o esquema de prender a lata de tinta, que nesse caso está cheia de punções no gancho da bigorna. Eu achei que ficou muito legal, funcionou muito bem, mais ou menos do jeito que eu esperava, nenhuma surpresa aí. Mas fico feliz de ter mais uma opção de guardar ferramentas. E aí vocês podem ver também como funciona o porta-ferramentas de cabo. Nesse caso só coube 4 martelos, mas são 4 martelos grandes. Então eu imagino que cabem mais ou menos umas 4 ou 5 ferramentas de topo um pouco menores também. E é só o que você precisa para forjar qualquer martelo. E aí vocês podem ver na demonstração, enquanto eu uso a minha punção para olhar de martelo que eu forjei aqui no canal, link vai estar no card, o porquê dessa altura de bigorna ser tão boa para esse tipo de forjamento. Já que você forja barras grossas com a ferramenta de topo, você acaba marretando muito alto. Já que a bigorna é baixa, fica na altura confortável, mas se a bigorna fosse na altura normal, ficaria extremamente desconfortável para o seu ombro, e é para isso que a Strike Anvil serve. Mas é isso, meus queridos, foi assim que a bigorninha ficou. Eu estou muito satisfeito com o resultado, e vocês podem ter certeza que ela vai ser muito utilizada no futuro, nos próximos projetos aqui do canal. Então eu aconselho que vocês já se inscrevam aí para não perder. Eu quero pedir aos senhores que olhem os cards desse vídeo aqui, assim como a descrição. Lá eu deixei os vídeos de certa forma semelhantes a esse aqui, e eu imagino que se vocês gostaram desse conteúdo, vocês irão gostar do resto do conteúdo do meu canal. E por fim, se você não gostou desse vídeo, deixa seu dislike. Se você gostou, deixa seu like. Se você gostou muito, se inscreve no canal e de qualquer forma comenta aí embaixo que você gostou ou não gostou, sugestões para os próximos vídeos. É por aqui que eu fico, meus amigos. Valeu!